A pergunta de como ou quando a China vai ultrapassar os Estados Unidos e se tornar a economia mais poderosa do mundo ganhou novos contornos com acontecimentos recentes que interessam a todos, a executivos que visam os lucros a longo prazo, aos investidores e aos generais que pensam nas implicações geopolíticas. Líderes do centenário Partido Comunista Chinês consideram esse um fato em eminência de acontecer. O próprio presidente chegou a esclarecer recentemente que a China está rumando em um ritmo imparável para se rejuvenescer. No começo da pandemia, a China controlava os casos de infecção e ainda mantinha um crescimento, em oposição a um Estados Unidos com registros de mortes aos milhares e uma recessão econômica. No entanto, a repercussão dos Estados Unidos da América desenhou a dificuldade da missão chinesa de ultrapassá-los e ainda coloca em xeque se isso é de fato possível. O cenário mais otimista para a China e que garantiria o primeiro lugar no ranking das maiores economias do planeta à China já em 2031 seria que o presidente Xi da China realizasse toda a sua agenda de crescimento e, ao contrário, Biden fracassasse na sua missão de renovar e aumentar a infraestrutura e mão de obra dos Estados Unidos. A pesquisa é da Bloomberg Economics, mas a concretização parece distante, uma vez que as reformas de Xi não caminham devido à dificuldade de acessar os mercados globais e algumas tecnologias de ponta e também pela dívida, que foi ampliada em razão da crise sanitária. O cenário ruim é que a China siga os rumos do Japão, que também rivalizava com os Estados Unidos e viu sua economia colapsar. No caso da China, o isolamento com a relação ao restante do mundo poderia ser um dos principais fatores de dificuldade para ele atingir esse posto. Os mais céticos ainda chamam a atenção para um possível exagero nos números do PIB chinês e que poderia mascarar uma diferença ainda maior e que diminui lentamente para os Estados Unidos. A longo prazo, fala-se de 3 fatores: o tamanho da força produtiva, o estoque de capital e o ajuste desses dois. Uma reportagem da revista Exame detalha e analisa a situação da China sob a ótica desses fatores e revela um cenário de incerteza. A taxa de natalidade chinesa, que já é fruto de uma política de incentivo ao filho único, é uma das mais baixas do mundo, trazendo consequências, por óbvio, para a taxa da população em idade ativa. Algumas providências, como afrouxar o controle de natalidade e aumentar a idade para conseguir se aposentar, foram tomadas na tentativa de equacionar essa situação, mas ainda assim deve ser difícil compensar a demografia chinesa. No que diz respeito aos investimentos em capital, é esperado um retorno decrescente depois de tantos anos de progresso. Existe ainda uma dúvida sobre a veracidade dos números de crescimento econômico da China retratado pelo valor do PIB, sendo proposto pelas próprias autoridades chinesas que se olhassem indicativos como o fornecimento de eletricidade. Alguns estudos de universidades de Hong Kong e Chicago concluíram que o número do PIB no período entre 2010 e 2016 era, na verdade, quase 2% abaixo do que havia divulgado a informação oficial. Um crescimento lento coloca a China ainda mais distante da missão de ultrapassar os Estados Unidos. A revista Forbes informou sobre as características que a China pretende usar para dominar o mundo e que envolve investir prioritariamente em inovação tecnológica, ter uma economia autossuficiente e investir muito na limpeza do meio ambiente. Na prática, o foco passa a ser alta tecnologia, como a tecnologia do 5G, segurança alimentar e energia renovável. De acordo com o professor Giorgio Romano Schutt, da Universidade Federal do ABC, a Europa não encara o crescimento da China como ameaçador. Ainda segundo o professor, os países vizinhos é que teriam receio desse poderio econômico da China e, para isso, buscam acordos de negócios com ela e reforçam a relação militar com os Estados Unidos. A China é grande parceira comercial do Brasil, sendo responsável por mais de 33 bilhões dos lucros brasileiros e considerada a maior compradora que o Brasil tem. Mas as relações políticas vivem um momento delicado, principalmente pelo alinhamento de Bolsonaro, atual presidente do Brasil, com o ex-presidente dos Estados Unidos da América, Trump. Giorgio ainda joga luz sobre as motivações ideológicas por trás de muitas das polêmicas que deveriam ser questões unicamente técnicas. Depois de ficar algum tempo escondido para acabar com a
pobreza e compensar uma década de apatia de revolução cultural, o presidente Xi Jinping quer ser protagonista do mundo. A ideia é que a China dê forma a uma nova ordem mundial e conscientize seu lugar de referência. Mao Tse-tung já tinha a vontade de que a China fosse uma potência industrial em tempo recorde. A diferença é que isso é declarado hoje e, inclusive, fez parte do discurso de Xi em um congresso nacional do Partido Comunista. Nas falas do presidente, o objetivo é fazer a China líder do planeta em assuntos de forças e influência até 2050. A escolha desse ano como prazo é conseguir equilibrar as pendências demográficas. Para a capital, Pequim, nunca foi tão palpável se tornar a maior potência mundial, e isso levando em conta relações geopolíticas, economia e harmonia interna. Sobre essa situação interna, desde Mao, que um líder chinês não era tão poderoso e aceito, condição importantíssima para alcançar esse objetivo. O poder de Xi deve ficar ainda mais consolidado pela Assembleia Nacional Popular, que deve retirar o limite de mandatos, abrindo caminho para que Xi continue no poder por mais tempo. O primeiro mandato de Xi foi dedicado a expandir essas relações, investindo mais de 25 bilhões de reais em diplomacia. O Banco Asiático de Investimentos deve completar seu terceiro aniversário aumentando a rede de infraestrutura. A última incorporação do banco foi a América Latina, mas ainda tem interesse no Ártico. Xi defende a globalização como poucos, é engajado nas lutas climáticas e das relações internacionais, aumentando o livre comércio da China para mais de 20 países. Além desses dois recursos para dominar o mundo, uma potência global também deve saber se defender e defender os seus, e é por isso que a China investe tanto nesse setor, o equivalente a quase 500 bilhões de reais em militarismo, perdendo apenas para os investimentos dos Estados Unidos no setor militar. A força que demonstra o governo chinês, no entanto, pode ser autoritária e arrogante, pois, para garantir essa sociedade estável, Xi Jinping também colocou em prática formas de controle da sociedade como o auxílio de inteligência artificial, reduzindo a tolerância a manifestações culturais avessas e restringindo liberdades individuais. A execução dessas estratégias, no entanto, precisam acontecer rápido e, para instituí-las de fato, de modo a criar a nova era Xi, é preciso mobilizar a população nesse que seria o sonho chinês. E você acredita que a China conquistará seu domínio mundial no campo político ou econômico? Deixe seu comentário, queremos saber a sua opinião. Lembre-se também de deixar um like e se inscrever no canal para receber sempre novos conteúdos atualizados. Até o próximo!